Hey! E se quiser saber pra onde eu vou, aonde tenha sol, é pra lá que eu vou, é pra lá que eu vou. E se quiser saber pra onde eu vou, aonde tenha sol, é pra lá que eu vou. Um beijo no Rogério Flauzino. Já trocamos figurinhas assim, pessoalmente e pelas redes sociais. J Quest presente, nos ajudando como tantas e tantas outras músicas nesse farto repertório da música brasileira. Canções que colocam a gente para cima. E vamos combinar, nunca foi tão importante a gente ter um repertório musical, uma trilha sonora da pandemia que projete o nosso espírito, a nossa alma, assim, os nossos sentimentos, o nosso coração pra cima. Hoje é um dia importante, gente. Domingo, 17 de maio, Dia Internacional contra a Homofobia. Opa, que data importante! Para quem ainda não se deu conta de que uma pessoa com uma outra orientação sexual, que não seja hétero, não é uma pessoa que mereça 1 milímetro de desrespeito, de intolerância e muito menos de violência. Então, se existe um Dia Internacional contra a Homofobia, é porque nós padecemos das mazelas de uma sociedade patriarcal com valores machistas que produz um ambiente tóxico para quem não siga a cartilha do abraço hétero. Não, vamos dar um abraço hétero. Não tem abraço hétero, tem abraço. Eu vou dar um beijo hétero. Não tem beijo hétero, tem um beijo. É uma manifestação humana de carinho. E as pessoas que têm outra orientação sexual diferente da sua não são melhores nem piores por isso. São seres humanos como você, que têm virtudes e têm imperfeições. No plano espiritual, muitos heterossexuais assumidérrimos, dizendo assim, o certo é isso, o certo é homem com mulher, se surpreendem no plano espiritual testemunhando, não raro, uma condição ética e moral, uma condição espiritual melhor de pessoas que tinham outra orientação sexual distinta daquela que a sociedade considera a correta. Ok? Quer dizer, os estudos da sexualidade mostram que nós temos a libido e essa libido encontra manifestações de expressão muito singulares e distintas, de pessoa para pessoa. Há 30 anos atrás, o jornal Folha de São Paulo, hoje na primeira página, lembra isso. A Organização Mundial da Saúde, há 3 décadas atrás, tirou a homossexualidade do catálogo de distúrbios. Vejam, um espirro de pulga na história. Faz tão pouco tempo, ainda se discutia no mundo se a homossexualidade representava algum tipo de distúrbio, patologia ou doença. A Organização Mundial da Saúde, há 3 décadas atrás, afirmou categoricamente: não! Entretanto, no Brasil, ainda corre por aí projeto de cura gay, o que é um atraso medieval, monumental, e que afronta o bom entendimento da ética, da moral e dos bons costumes. É uma incoerência absurda. Um beijo nos muitos amigos, colegas de trabalho, vizinhos, parentes, meus, homossexuais ou que têm outra orientação sexual distinta da heterossexualidade. Paz no mundo, respeito no mundo, tolerância entre as pessoas. A gente constrói um mundo melhor e mais justo quando aceita quem a gente é e quando aceita o que os outros são. Ninguém está aqui de árbitro, de juiz, para dizer como cada pessoa deve expressar
sentimento, amor e afeto. Isso é assunto de cada um. Muito bem. Vamos para Minuto de Sabedoria. Minuto de Sabedoria, eu abri outra página. Gente, o Pastorino tá junto, hein? Com a gente aqui. A mensagem é 178 e traz a seguinte informação, linda, para variar. Não se deixe abater pela tristeza. Todas as dores terminam. Aguarde que o tempo, com suas mãos cheias de bálsamo, traga o alívio. A ação do tempo é infalível e nos guia suavemente pelo caminho certo, aliviando nossas dores, assim como a brisa leve abranda o calor do verão. Mais depressa do que supõe, você terá a resposta na consolação de que necessita. Linda a mensagem do Pastorino. E para quem acompanhou o Papo das 9 ontem, nós tivemos também uma página que falava do tempo. O tempo. O tempo que tudo resolve, o tempo que tudo consola, que tudo corrige, o tempo que restabelece a justiça, restabelece a nossa saúde física, mental, espiritual. O tempo que nos conecta, mais cedo ou mais tarde, com as verdades espirituais. O tempo que no momento propício, quando formos dignos desta experiência, teremos a convicção de que nunca estamos sós e que Deus está presente, nossos amigos espirituais, dê o nome que você quiser, guia, mentor, anjo da guarda, nunca estamos sós. E a eles podemos, eu diria, devemos recorrer nos momentos difíceis. Especialmente nos momentos difíceis. Mas é importante a gente reconhecer a intervenção deles nos momentos que aparentemente tudo deu certo. Chegou o final do dia, você fala, o dia foi bom. Por vezes, deixou de acontecer alguma situação que nos seria hostil e não percebemos essa não ocorrência, porque isso não se manifestou, graças à intervenção dessas forças espirituais. Sabe quantas pessoas lamentaram muito o atraso para chegar no aeroporto, perderam o voo. E aí descobrem depois ou que o avião caiu, ou que houve uma turbulência monumental, ou que houve um problema técnico, ele teve que pousar numa escala imprevista, numa cidade que não estava na rota da viagem. Percebe? Existem situações da vida que não estão de acordo com o nosso roteiro, mas que propiciam outros desdobramentos na nossa vida que a gente, num primeiro momento, não percebe e às vezes nunca se dá conta. É por isso que os espíritas adoram dizer que o acaso não existe. O que é para ser, vai acontecer. O que não era para ser, você fez tudo o que estava a teu alcance e não aconteceu, aí vem o Pastorino e diz, não se deixe abater pela tristeza, aguarde que o tempo, com suas mãos cheias de bálsamo, traga o alívio. O tempo é o Senhor da razão, o tempo. E ele coloca a palavra tempo sempre com um T maiúsculo. É um detalhe, a gente da área da comunicação percebe essas sutilezas. Assim, não é um tempo qualquer, é o tempo que é a variável talvez mais importante do universo e que explica a cosmovisão onde Deus está presente. Tempo é um assunto filosófico, é um assunto religioso importantíssimo. Bom, recomendação de livro. Pela primeira vez a gente está completando agora, essa semana, 50 edições do Papo das 9. E eu nunca quis sugerir um livro meu. Já recomendamos quase 50 livros aqui. Hoje eu vou quebrar a exceção. Vou quebrar a exceção. Hoje haverá uma exceção. Peço licença. E fico à vontade para fazer esse movimento, até porque abri mão dos direitos autorais de todos os meus 7 livros. Todos. Este que eu vou recomendar, os direitos autorais foram cedidos para o Fraternidade Sem Fronteiras. Mas por que eu vou recomendar?
com muito respeito, e peço licença, peço vênia, A Força do Um, uma ideia, um sentimento, uma ação. Eu conversei outro dia com o meu editor, o Ricardo, gente boníssima, da editora Infinda. E a gente estava conversando, André, você já se deu conta da coincidência desse livro ter sido lançado ano passado e a gente está experimentando agora essa situação da pandemia, da quarentena, tudo que vem junto, todo o pacote. Porque, de fato, o livro A Força do Um, ele traz informações ou reflexões que rigorosamente estão dentro de um pacote, digamos assim, de ideias, de divagações, de digressões que fazem todo sentido nesses dias. Eu estou sendo muito objetivo. Eu sei que muitos de vocês já têm o livro e já me deram feedback, já me deram retorno. E falando algo nessa direção. Então, a minha sugestão é que vocês, se possível, informem-se sobre o que traz o livro. Aqui, um resuminho, que são as ideias-chave do livro. Não importa o tamanho da crise, não importa a loucura do mundo, não importa a sensação de impotência, existe a força do um. A força de uma ideia impactante. A força de um sentimento superior. A força de uma ação transformadora. Comece com uma ideia, haja com o seu sentimento e transforme com a sua ação. Então a gente tem no livro uma coletânea de capítulos que são convites a essa fortaleza que a gente precisa ter no dia a dia para tocar a existência com força, com coragem, com fé. E eu estou pensando, já comentei com vocês aqui dia desses, em fazer dos domingos, que é um dia sagrado para o cristianismo, é um dia realmente que se propõe historicamente na nossa cultura, a trégua para o refazimento, e o refazimento não apenas físico e mental, mas espiritual. Eu estou aqui turbinando a ideia de, aos domingos, fazer algo diferente no Papo das 9, que seria começando por na falta de uma palavra melhor, eu vou chamar isso de jornada à força do um. Uma jornada. E que a gente, aos domingos, abra um parêntese na dinâmica usual do Papo das 9, para, como fiz no Dia das Mães. Foi um Papo das 9 diferente, totalmente inspirado no sentimento de maternidade, na emoção da experiência materna, na simbologia da maternidade. Infortunadamente, não foi possível salvar aquela conversa. Mas quem acompanhou, guardou, espero, e registrou. Então, meus amigos, vamos lá. A Força do Um é o nosso livro indicado para a gente descobrir que força do um é essa. Ela remete ao individualismo? Não. Ela reconhece a força da singularidade, do mosaico, da diversidade, da pluralidade, porque a beleza do jardim de Deus está na diversidade das flores. Então todos nós temos uma importância fundamental e estratégica no equilíbrio universal. Todos nós somos pessoas que não temos um clone espiritual no universo. Nós somos únicos. E Deus manifesta essa singularidade, dá pistas, inclusive do ponto de vista físico. Quer dizer, a íris dos seus olhos, as digitais dos seus dedos, o lóbulo da sua orelha, nos aspectos milimétricos, guardam identidades singulares, únicas. É uma pista que Deus dá dizendo assim: cada um de vocês é único. E eu os amo do jeito que vocês são. E é importante que vocês reconheçam por que a espécie humana
só tem esperança. A esperança para a humanidade é reconhecer a força do um de cada um na sua singularidade, a força da diversidade, a força da pluralidade. Como é lindo o mosaico humano, como é lindo não termos sempre as mesmas opiniões sobre tudo, não rezarmos para o mesmo Deus, não gostarmos das mesmas músicas, não termos as mesmas aptidões profissionais. Cada um do seu jeito empresta beleza a essa colcha de retalhos que é a humanidade. Então eu estou aqui sugerindo que a gente faça essa imersão, né? Esse mergulho nessa direção. Bom, vamos aqui sugerir doação. Chegou o momento da doação. Eu fiquei muito tocado com um exemplo que se multiplica por várias cidades brasileiras, que é da Caixa Solidária. Vocês já ouviram falar em Caixa Solidária? É uma caixa de papelão que você pode colocar na sua rua, pode colocar em frente ao seu prédio, com a permissão do síndico, para não ter um problema ali, cada lugar tem a sua regra. Mas a Caixa Solidária é uma caixa de papelão onde a gente coloca doações. Pode colocar comida, principalmente, mas você pode colocar álcool gel, você pode colocar máscaras novinhas. E aquilo você coloca um aviso. Cada um faz a Caixa Solidária do seu jeito, mas a Caixa Solidária traz um aviso assim, pegue o que quiser. É um avisozinho. E o segundo é, aceitamos doações. Então a ideia é que a Caixa tenha esse fluxo. Quem está precisando pega, quem está podendo doar, doa. E a Caixa está ali para ajudar quem está em situação de rua e está com fome. Quem tem casa, mas não tem comida, e passa pela Caixa Solidária e leva para casa. E isso, gente, é tão simples e é tão bonito, porque talvez seja a forma mais simples e rudimentar da gente tentar ajudar quem precisa. E vocês sabem que isso está acontecendo numa escala preocupante, né? Uma progressão geométrica, porque os governos em alguns lugares do Brasil têm falhado fragorosamente em usar recursos públicos, que não são do governo, são nossos, taxas e impostos que nós pagamos, para socorrer quem mais precisa. Então tem gente que adora ficar falando só mal do governo, o governo não está fazendo, o governo não faz a sua parte, o governo não chega onde deve. Eu acho que a gente deve cobrar do governo sim, mas quem fica só na posição de cobrador do governo perde a chance de ajudar. Se tem condição de ajudar, não deve ficar atolado na queixa. Deve se movimentar na direção de quem mais precisa. E tem muita gente que precisa. Muita. Eu estou falando de milhões de brasileiros nesse momento. Não vai ter almoço de domingo. Então, como é que a gente pode ajudar? É a questão. Eu tenho trazido desde o domingo de Páscoa sugestões de doação. Cada um com a sua e cada um seguindo seu coração. A Caixa Solidária, depois do Papo das 9, vai ali em ferramentas de busca e só clica assim, Caixa Solidária, se quiser do lado, bota para ajudar pandemia ou quarentena. Você vai ver alguns exemplos tão simples e tão tocantes de respeito pelo próximo, quem está passando por uma situação difícil, que em parte dos casos é até humilhante. Tem gente que numa situação hostil não tem, por vezes, não se sente à vontade de pedir, porque é algo, aquela pessoa eventualmente até teve estudo, já teve bens, mas colapsou, a vida colapsou. Então, quando tem uma Caixa Solidária que não te pergunta nada, a Caixa está lá. A Caixa não vai perguntar quem é você, de onde você veio. Você está precisando mesmo disso? Não, a Caixa está lá aberta. E você coloca o que você quiser, pensando no próximo que está numa situação difícil. Que tal? Que tal? Né? Pode ser uma boa ideia. Bom, eu vou fazer meu briefing de notícia, lembrando aos meus amigos de Campina Grande,
Ariane ou Jefferson, que eu estou sem perguntas aqui ainda. E a gente se vira, vai tocando. Não significa que vocês não estejam fazendo, tá? Significa que a gente hoje está com algum problema aqui. Não tem problema. Vamos lá. Meu resuminho das notícias. Vamos lá. Bom, ontem estava previsto um pronunciamento do presidente da República que foi cancelado. A suposição é de que no pronunciamento ele faria a defesa do protocolo da cloroquina, que é uma obsessão do presidente da República, que o levou a se desgastar com o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e também com o ex-ministro defenestrado Nelson Tais. É polêmica a medida porque, como dissemos ontem, não há nenhum estudo amplo, porque estudo ou opinião a gente vai ter aos montes. Agora, em ciência, você precisa realizar estudos com uma amostragem razoável, considerada importante, para fazer o endosso de uma substância, de um medicamento que, se aplicado para todas as pessoas com Covid-19, dará efeito positivo. Definitivamente, até o momento, não se comprovou vários estudos que a cloroquina consiga, por igual, atender a todas as pessoas com Covid-19. Por isso, a Organização Mundial da Saúde não endossa, não recomenda a cloroquina, e por isso os ex-ministros da Saúde, os dois médicos, Luiz Henrique Mandetta e Nelson Tais, se recusaram a recomendar o uso amplamente disseminado para todos os pacientes, até mesmo aqueles que apresentam sintomas leves da doença. Bom, o que aconteceu ontem? Nós, no meio dessa barafunda do pandemônio político, da crise, atrás de crise, um desgaste monumental, como isso cansa o psiquismo da gente. A pandemia já demanda foco, né? A gente já está lá, se liga na missão, saúde. E aí nós nos deparamos no dia a dia do pandemônio, da crise política. E isso também consome preciosas energias, razão pela qual a gente tem que se proteger, blindar, aquilo que a gente sempre fala, blindar psiquismo, daquilo que possa comprometer a nossa resiliência. Mas ontem registrou-se, isso é muito preocupante, o aumento no intervalo de apenas uma semana de 50% no número de óbitos no Brasil. Portanto, há uma semana nós tínhamos aproximadamente 10 mil óbitos. E no intervalo de 7 dias, isso passou para 15 mil óbitos. Está crescendo rápido. Nós já ultrapassamos Espanha e Itália em número de pessoas contagiadas. Só estamos atrás dos Estados Unidos, da Rússia e do Reino Unido em número de pessoas contagiadas. E vários médicos ou pessoas da ciência médica que estão vendo a progressão da pandemia no Brasil afirmam que em semanas poderemos ultrapassar os Estados Unidos e ostentar a condição de líderes mundiais em contagiados e em óbitos. O que é absolutamente coerente com o desastre administrativo e gerencial do governo federal, que não tem culpa pela pandemia, mas tem responsabilidade pelo fato de não convergir com a ciência médica. E este, aliás, é o assunto de um anúncio publicitário, página inteira, na edição de domingo, dos jornais O Globo do Rio de Janeiro e Folha de São Paulo, assinado por diversas organizações, entre as quais Anistia Internacional, Instituto Ethos, tem várias organizações que assinam um anúncio de página inteira, cujo título é Alerta sobre a responsabilidade pelas mortes evitáveis por Covid-19.
Eu vou resumir criminosamente em tópicos o que eles estão no anúncio de página inteira dizendo. Primeiro, eles formulam uma crítica ao descaso do governo federal em relação à quarentena. É sabido que o presidente da República afronta a recomendação da quarentena, não a respeita, nem sempre ou quase nunca dá o exemplo para não circular publicamente, não estimular a aglomeração, usar máscara, não apertar as mãos. Outro ponto, a nota denuncia a falta de coordenação do Ministério da Saúde. Luiz Henrique Mandetta foi o último ministro, isso já tem um mês praticamente, que fazia o desenho das articulações. Ele caiu em desgraça quando esteve em São Paulo e deu uma entrevista coletiva junto com o governador Dória. O presidente da República ficou muito enciumado, começou a determinar uma rota de colisão com o seu ministro da Saúde. São Paulo é o estado mais populoso e ainda ostenta o maior número de pessoas contagiadas e de óbitos. Por que o ministro da Saúde não iria a São Paulo? Por que ele não se sentaria para conversar com o governador de São Paulo? Esse tipo de quizila, essa ciumeira, essa obsessão por questões apenas políticas ou ideológicas, arruína a estratégia de combate à pandemia. Então a nota denuncia a falta de coordenação do Ministério da Saúde, porque o Palácio do Planalto entrou num estado de beligerância contra os governadores. Então não tem conversa. Como assim, gente? Como assim? A nota denuncia a vulnerabilidade dos mais pobres, fala em genocídio. É preciso, e aí a crítica é compartilhada com governantes em geral, governadores e prefeitos. Ação rápida, urgente, de socorro, material, alimentação e remédios, e máscara e álcool gel para quem não tem. E é uma legião numerosa de brasileiros, como eu já disse. A nota também critica a insuficiência de leitos e respiradores e critica, por último, mas não menos importante, a medida provisória que isenta o governo federal, na verdade isenta os agentes públicos, mas o governo federal é o proponente, é o proponente da medida provisória. A medida provisória foi assinada pelo presidente Jair Bolsonaro, ela está em vigor e ela isenta qualquer responsabilização civil ou administrativa sobre qualquer agente público que não cumpra o que se espera dele no enfrentamento da pandemia. Né? É algo curioso. Estamos no enfrentamento da pandemia e você baixa uma medida provisória dizendo assim, eu não tenho nada a ver com isso. Se algo der errado, não é comigo. Salvo se houver, a medida provisória diz, erros grosseiros, mas não especifica o que seja um erro grosseiro. Do ponto de vista jurídico, isso cai no território da subjetividade. Essa é a nota publicada hoje nos jornais. A nota que não é de autoria dos jornais. É uma nota, pagou-se, é um informe publicitário. Um grupo de organizações da sociedade civil se uniu para isso. Então nós temos, meus amigos, um Brasil sacolejado pela pandemia e um Brasil abalroado por uma crise política e, obviamente, a combinação desses fatores não nos favorece. Só que a gente tem que seguir em frente, né? E seguir em frente significa força, coragem e fé. Segura na mão de Deus e vai. A gente vai passar por isso. A gente precisa ter forças para enfrentar essa situação. A Cília está perguntando, esse decreto de isenção não seria inconstitucional? Sim, é possível. Já há um movimento no sentido de questionar juridicamente esta medida provisória. Como toda medida provisória precisa passar pelo Congresso, que tem um prazo para validar ou não a MP, e se esse prazo não for, digamos, respeitado, no sentido de que o Congresso pode, a prerrogativa do Congresso é não examinar a MP caduca, que é a expressão que se usa no jargão político,
e ao caducar, ela deixa de ter validade. Mas isso é tão desgastante, sabe? Nós, portanto, estamos num país que tem essa singularidade e precisa de brasileiros responsáveis que façam o que se espera nesse momento de crise. Tem uma pessoa pedindo para eu falar do suicídio indireto, ela perdeu o Papo das 9 a semana inteira. Houve algum problema na conexão com Campina Grande? Eu vou tentar ler as perguntas de vocês aqui, peço desculpas. O suicídio indireto, já abordamos aqui no Papo das 9, significa que o suicídio propriamente dito é atentar contra a própria vida. Atentar contra a própria vida. Agora, colapsar o corpo físico, precipitar o retorno à pátria espiritual. E como já disse, em nenhuma hipótese o suicídio significa alívio ou solução para os problemas. Muito bem. Aí o que temos? O suicídio indireto é uma expressão que faz sentido para quem é espírita e estuda a doutrina, porque seria uma situação que lhe expõe ao desencarne precoce, por irresponsabilidade, por malbaratar os riscos, por estar em rota de colisão com o bom senso. Então vamos dar um exemplo. Uma pessoa que procura um médico e o médico diz: você é hipertenso no nível top, você precisa tomar remédio de uso contínuo e você precisa ter cuidados alimentares. Aí a pessoa descuida da ingestão do remédio e adora comer aquilo, comida salgada, enfim, alimentação que não favorece a saúde. Malbarata o risco e desencarna. Muito provavelmente essa pessoa vai desencarnar antes do tempo, ao tempo de novo aí previsto, para que ela pudesse cumprir as tarefas desenhadas, colocadas para sua evolução em mais uma jornada reencarnatória. Essa é a visão espírita, tá, gente? Então estamos falando de desprezo pelo risco. Outro exemplo. Já dei aqui o exemplo do esquiador que tem alerta de avalanche e ele ainda assim resolve esquiar. Do camarada que gosta de tomar banho de mar, o mar está com ressaca, bandeira vermelha, ele ainda assim resolve nadar. Não vai acontecer nada comigo. E aí desencarna. Como é que a consciência registra isso? O tribunal, o juízo final está aqui, ó. A consciência. A Raquel Pinheiro está lembrando, drogas, bebidas. O caso mais conhecido de suicídio indireto está na literatura espírita no livro Nosso Lar, psicografado por Chico Xavier, assinado por André Luiz, pseudônimo de um médico do Rio de Janeiro, da primeira metade do século passado, que, mesmo sendo médico, foi muito descuidado da própria saúde, porque ele era boêmio, ele ia para farra, se relacionava com mulheres e contraiu sífilis. Ele não se cuidava. E sendo médico. Então, quando ele desencarna, porque o organismo dele não suportou essa carga da boemia e da vida, eu diria, que despreza o conceito básico de autoestima, né? De cuidar de si, ele desencarna, somente o culpado precipita na direção do que os espíritas chamam de umbral, que é uma zona umbralina, seria um lugar aonde as pessoas, os espíritos que desencarnam em situação de desacordo com a própria consciência, se culpam, têm uma dificuldade de perceber a própria existência como algo em que houve um mínimo de responsabilidade, um mínimo de correção nas atitudes em favor da vida. Mal baratou a vida. E aí nós temos o André Luiz passando 8 anos da Terra, sem entender nada, ele não sabia por que ele estava ali. Ele ouvia um corinho de espíritos zombeteiros chamando ele de suicida, ele não entendia por que aquilo estava acontecendo, até que chegou o momento da exaustão. E no momento da exaustão ele é socorrido.
E ao ser socorrido, ele é informado no momento propício, é recolhido a uma unidade de tratamento no plano astral e recebe a orientação de que ele, de fato, desperdiçou tempo e energia nessa direção, na direção que não lhe ajudou. Beber e dirigir é outra situação, está sendo colocada aqui. Nós temos, portanto, na literatura espírita uma fartura de situações em que nós experimentamos o dissabor desse desacordo com a consciência. Agora, eu, quando fiz a pesquisa para o livro Viver é a Melhor Opção, eu acessei reportagens da década de 1980. Essa história é interessante. Publicadas no Jornal do Brasil. Foi uma grande reportagem que entrevistou os sobreviventes da ponte. O título da reportagem foi esse, Os Sobreviventes da Ponte. Ponte Rio-Niterói, muita gente procurava a ponte para se precipitar em direção ao abismo e se chocar com o espelho d'água, uma queda violenta. E na maioria absoluta dos casos, quem faz isso vai a óbito. Entretanto, o repórter resolveu perguntar. Resolveu, na verdade, investigar quem tentou e não conseguiu se matar pulando da ponte. Descobriu que, do meio da ponte para o lado de Niterói, os casos de suicídio eram registrados na delegacia de Niterói. Do vão central da ponte para o Rio de Janeiro, os casos eram registrados na delegacia da Praça Mauá, no centro do Rio. Ele foi às duas delegacias, fez pesquisa, descobriu os nomes e fez uma consulta a essas pessoas se elas topavam falar. Não eram muitas, não, e todas estavam sequeladas, porque o tombo é feio. E aí, o que me comoveu é que todos os sobreviventes responderam as mesmas perguntas. E uma das perguntas feitas pelo jornalista foi: leva tempo para você realizar esse salto. Quando você se desprende do ponto mais alto da ponte e se lança no abismo até se chocar com o espelho d'água, são alguns preciosos segundos. O que você pensou durante esse tempo? O que você pensou? Todos, sem exceção, e sem saber um o que estava o outro respondendo, disseram a mesma coisa. Eu me arrependi. Eu me arrependi. Então, é muito bonita, a mim me parece, que a nossa consciência nunca nos trai. A nossa consciência nunca nos trai. Então, quando você, deduzo eu, independentemente do problema que o leva a cometer o ato desesperado, insano e irresponsável de liquidar a própria existência física, porque a morte não existe, dentro de você existe, eu diria, um núcleo de resistência. Ali, ó, não faz isso não. Isso não vai te favorecer. É a partícula Deus dentro de nós. Penso eu. Quando se precipita no abismo, quando todos disseram para o repórter, aqueles que ficaram sequelados, machucados, mas não morreram, o que você pensou nesse período da queda? Todos disseram, eu me arrependi. É como se aflorasse a consciência. Aflorasse a consciência. Isso é muito tocante. Isso é muito forte. Eu entrevistei há mais de um ano para a TV Globo, uma reportagem de 4 minutos que eu fiz na TV aberta sobre depressão e transtorno de ansiedade, o padre Fábio de Mello. Conhecido, né? Bonitão, ele tem muitos seguidores nas redes sociais, canta muito bem. E ele teve um episódio de pânico seguido de depressão profunda. Ele é um padre, é um sacerdote, é um religioso. E ele chegou a cogitar do suicídio. Ele especulou com a ideia de que talvez pudesse resolver esse problema com autoextermínio. E é curioso que ele disse para mim, o que, na verdade, me demoveu, um primeiro momento, assim, eu tirei essa ideia da cabeça porque percebi umas plantinhas que eu cuido onde eu moro, quem ia cuidar delas? Olha que curioso, né? A mente, né? Quem é que vai cuidar das minhas plantinhas? Se não eu.
Ele procurou ajuda especializada e recebeu o atendimento adequado e saiu do buraco. E eu perguntei para o padre Fábio de Mello e decidi perguntar sem estar gravando. Terminou a entrevista, agradeci, o cinegrafista levou o disco embora. Padre, uma pergunta aqui para o senhor. Porque eu escrevi um livro sobre prevenção do suicídio, esse assunto me interessa. Posso fazer uma pergunta que eu não quis fazer porque eu acho um pouco invasiva? Ele pode. E se eu estou reproduzindo aqui é porque ele autorizou. O senhor é um padre. Na tradição católica, um homem de Deus. Faz a mediação do católico com Deus. Onde estava o seu Deus na hora que o senhor especulou com suicídio? E ele, de forma muito serena, olhou para mim, me fitou com os olhos e disse: André, Deus estava onde sempre esteve. Eu é que não consegui acessá-lo. Então, esse estudo do autoextermínio é fascinante para mim, porque ele mostra várias questões importantíssimas. A primeira delas, nós não devemos generalizar a questão do suicídio. Cada caso é um caso. Nenhum de nós, a rigor, deveria achar que certas categorias de gente estariam blindadas do risco de flertar com a ideia do suicídio. Por exemplo, um padre, um religioso, né? Porque isso não tem a ver com fé. Quando a gente fala de depressão, transtorno de ansiedade, pânico, transtorno de personalidade, esquizofrenia, nós estamos falando de patologias que podem precipitar um risco da ideação suicida. Ah, mas é uma pessoa de fé. A fé não está colocada aí como um empecilho absoluto para o risco da ideação suicida. Razão pela qual uso esse espaço para lembrar. Não repliquem o fake news de que pessoas que se dizem de fé estão absolutamente 100% seguras e blindadas de uma depressão ou de um problema qualquer envolvendo a ideação suicida. Elas merecem ajuda especializada. É isso que faz a diferença. Não é feio uma pessoa de fé procurar ajuda psicológica, ajuda psiquiátrica, eventualmente fazer uso de medicação, estar sob tratamento e isso, vira o jogo. Virou o jogo com o padre Fábio de Mello, virou o jogo com o padre Marcelo Rossi, virou o jogo com um querido colega que partiu, Ricardo Boechat. O Boechat deixou eternizada a memória de um jornalista valente, aguerrido. Ele soltava no microfone do rádio, ele falava palavras duras, não tinha rabo preso com ninguém, falava tudo que vinha à mente. E aí, uma pessoa, portanto, com essa imagem de um jornalista valente, corajoso. Subitamente ele fica fora do ar quase uma semana. E a rádio Band News não explicou por que ele saiu. Falou, o Boechat hoje não vem, mas fique ligado, ele voltará, coisa e tal. Os ouvintes ficavam desconfiados, dizendo assim, acho que ele falou alguma coisa que depois pegou mal, porque ele adorava dizer ao vivo que tinha dezenas de processos contra ele pelas coisas que ele disse no rádio, que foram consideradas eventualmente ofensivas. Então as pessoas falam, botaram o Boechat na geladeira. Deram um cala-boca no Boechat. Os dias foram passando e o programa de grande audiência apresentado por ele, sem ele.
E o mistério, cadê o Boechat? O que houve com ele? Passada quase uma semana, ele aparece no programa. E ele começava o programa ao vivo, de manhã cedinho, sempre com um recado, né? De viva voz ele falava... Era o editorial, digamos assim. Ele comentava algum assunto do dia que ele achava importante ter algum tempo para opinar. E nesse dia que ele voltou, ele disse: meus amigos, hoje eu tenho um assunto muito importante para tratar com vocês. Eu vou explicar a razão pela qual eu fiquei fora do ar esses dias. Eu vim trabalhar semana passada e já na redação da rádio eu percebi a mente perturbada, eu estava ansioso, angustiado, eu não conseguia concatenar as ideias, eu estava inseguro, temeroso, eu estava muito diferente do que eu sou. Eu não percebi a razão pela qual isso estava acontecendo, o que era um fator adicional de intranquilidade. E eu não me sentia à vontade de apresentar o programa. E eu pedi ajuda, eu comentei com os meus colegas, eu não estou legal, eu não estou bem, eu estou com algum problema. E aí ele contou que chamei minha doce Verusca, a mulher do Boechat, para ir até a rádio, levá-la ao médico. O que aconteceu? E chegando no médico, após uma anamnese, um questionário, que Boechat respondeu, explicando o que estava sentindo, como estava a sua vida, Boechat ouviu do médico o seguinte diagnóstico: você está tendo uma crise depressiva. Nós vamos cuidar de você. E determinou, na largada dessa rota terapêutica, o uso de um determinado medicamento. Muita informação para ele, Boechat, e para sua mulher, a Verusca, sobre qual seria o protocolo indicado dali para frente. Que ele precisava ter muito cuidado e muita atenção, porque tratava-se de um transtorno de humor. Ele estava com uma alteração importante na bioquímica do cérebro, as sinapses cerebrais estavam comprometidas, ele estava, portanto, sentindo uma angústia, um sofrimento, um peito oprimido, um coração despedaçado, que iriam demandar ajuda terapêutica urgente e até segunda ordem não retorno ao trabalho, para ele se recuperar da crise depressiva e depois administrar a depressão. E Boechat, isso está no YouTube para quem quiser acessar o depoimento dele. Ele, em alguns minutos, eu não sei se chegou a 10 minutos, 8 a 10 minutos de depoimento ao vivo em primeira pessoa, em rede nacional, na Band News, ele compartilhou, como bom jornalista que era, de forma clara e objetiva, o que é a depressão, as diferentes formas que a depressão se manifesta, depressão leve, moderada, severa, como é que não existe uma mesma depressão entre as pessoas, cada um tem a sua depressão, a urgência e a importância de procurar um médico, a necessidade de não transformar a depressão em tabu, como a informação pode salvar vidas, como a assistência médica faz a diferença, independentemente do credo ou da fé de cada um. Mas o que faz a diferença é a assistência médica especializada. Então nós estamos aqui, meus amigos, reportando um fato de um jornalista que não teve nenhum pudor ou constrangimento, embora construísse, ele tinha uma imagem de jornalista viril, destemido, forte, corajoso, que não tinha rabo preso, não tinha medo de nada. Ficou uma semana fora do ar e quando voltou falou: eu tenho depressão. E eu descobri que é muito sério quando uma pessoa está com um nível de desalento ou desânimo tão exacerbado que não tem outra opção, ela precisa procurar ajuda. E ele estimulou isso, falou: procurem ajuda.
tenham uma prescrição médica adequada, um diagnóstico preciso. E isso faz toda a diferença. Entre outras coisas, porque a gente não pode confundir, eu já disse aqui, vou repetir, isso é o serviço de utilidade pública. A gente não pode confundir estado depressivo com depressão, tá? Estado depressivo, ficar triste, é da vida. E a tristeza nos ensina muito. Já falei aqui daquele desenho, aquela animação da Pixel, Divertidamente. Tá no Netflix ou tá por aí? É um filme para família, é uma animação para família. E eu vou dar um spoiler, a animação mostra que na mente da gente tem a alegria, tem a tristeza, tem o medo, tem a raiva, e a animação mostra cada um dos bonequinhos, cada um dos personagens dentro da nossa cachola. A tristeza é sempre desprezada, a tristeza é sempre sufocada, todo mundo boicota a tristeza é chata, a tristeza não anima ninguém, a tristeza não tem contribuição nenhuma. E no final da animação a gente vê como a tristeza nos ajuda a sermos pessoas mais sábias, com mais conhecimento, como a gente aprende com a tristeza. Porque a tristeza é um alerta, é um sinal de algo que a gente precisa prestar atenção, que não vai muito bem na vida da gente. A tristeza é um dispositivo em favor da luz, da alegria, da felicidade, da leveza, da paz. Então não é para a gente estigmatizar a tristeza, muito menos escondê-la. A tristeza faz parte, né? O meu amigo, o Arthur Dapiev, é um jornalista top, especialista em música, especialista em futebol, ele, assim, botafoguense roxo, comentarista do Estúdio I, professor da PUC. O Dapiev, uma vez ao vivo na Globo News, no Estúdio I, da Maria Beltrão, a gente estava lá, e ele estava apresentando o lançamento de uma música de uma cantora ou cantor americano, nem me lembro. E ele elogiou, falou, olha, é meio baixo astral, assim, tem uma... A música é meio triste, coisa e tal, mas ela faz isso com tanta maestria, uma arte tão bonita que ela compartilha. Aí algum debatedor, que eu não me lembro quem, criticou, a música até é legal, mas é triste, né, Dapiev? Aí o Dapiev na hora olhou e falou assim, eu não entendi, o mais é triste. A tristeza tem o seu lugar. Quantas músicas eternizadas na MPB, de dor de cotovelo, de decepção. Paulinho da Viola com Marisa Monte. Desilusão, desilusão, canto eu, canta você, na noite da solidão. A tristeza ensina a gente a ser gente. Então o estado depressivo é da vida. Não estigmatize, não tenha medo de sofrer, não transforme tristeza em tabu. Agora, depressão é hashtag outra coisa. O que é depressão? Depressão é um transtorno. Não se cura a depressão só com passe magnético em centro espírita, com leituras edificantes, com música boa, com boas companhias. Depressão precisa de ajuda especializada. E eventual uso de medicação para acelerar as sinapses cerebrais, para dar um ops, né? Dar uma levantada para você seguir viagem, se possível compatibilizando ajuda psiquiátrica com apoio psicológico. Então, tem jeito. Eu já disse aqui, eu tive em família. Vou repetir, não tem problema falar sobre isso mais uma vez para ratificar a informação. Na minha família, depressão diagnosticada. A depressão se transmite pelo gene. Suicídio não. Não há um gene suicida. Há o gene da depressão. Ah, André, então eu sou filho de pai ou de mãe ou de avô ou de avó com depressão, significa que o gene da depressão eu tenho? Ah, André, então danou-se. Estou ferrado. Quem vos fala tem o gene da depressão, porque eu sou filho
Na minha árvore genealógica tem deprimido, diagnosticado. Eu tenho 53 anos, vou fazer 54 em julho, nunca tive, que eu saiba, nenhum diagnóstico sobre depressão. Significa que a depressão, que é transmitida na carga genética, não necessariamente vai eclodir. E o que determina a eclosão do gene da depressão? Aí a gente entra no território que não é da ciência exata. Isso não está totalmente claro. Agora, se você perguntar para mim, com a licença de não ser cobrado por não estar falando de ciência, que aqui eu não vou usar ciência, eu vou falar do que me parece. Nós temos o poder de transformar a semente da depressão em planta ou deixá-la debaixo da terra sem germinar. Depende das escolhas que a gente faça, depende de como a gente cuida da gente, depende de como a gente cuida da vida da gente. Há um livro espírita de Joana de Ângeles que fala que nós temos o poder de fabricar a depressão. Fabricar mesmo. Assim, eu não tenho depressão. Eu não tenho sequer o gene da depressão, mas eu posso me tornar depressivo se eu fizer as escolhas erradas, que boicotam a minha autoestima, boicotam a minha luz, boicotam a minha coragem de viver, boicotam o meu direito de ser feliz, o meu direito de ter humor, o meu direito de achar graça nas pequenas coisas da vida. Portanto, meus amigos, a minha querida Ariane, colaboradora lá de Campina Grande, mandou aqui uma mensagem dizendo que houve agora o apagão lá na Paraíba, na internet dela. Por isso que ela não pôde transmitir as mensagens para nós, feitas por vocês. Como o acaso não existe, espontaneamente, por caminhos tortos, eu fui na direção da depressão e tagarelei aqui os últimos 15, 20 minutos sobre esse assunto. Espero que tenha sido de alguma utilidade ou serventia para vocês. Estudar o tema da depressão e do suicídio, que são temas pesados, baixo astral, me ajudou muito, muito, a ter maior clareza sobre o que é a vida e como a gente deve apreciar, valorizar, elevar, reconhecer a beleza de todas as oportunidades que a gente tem de ser feliz. Nas pequenas coisas. Domingo que vem, a gente vai iniciar a jornada à força do 1. O que vocês acham? Tamo junto? A jornada à força do 1. A gente vai falar o que está ao nosso alcance fazer para essa força imanente da vida, essa força que faz você se levantar da cama de manhã, essa força que promove o apetite. Você quer comer porque você, no meio dessa barafunda toda, num dia eventualmente que não está muito bom, você levanta da cama, você vai comer. Graças a Deus tem comida, graças a Deus tem casa, graças a Deus eu estou aqui. E o que bota a gente para frente? Por que a gente vive? Por que a gente está aqui? O que precisamos fazer para que a vida seja uma experiência que vale a pena? Estou vendo aqui os amigos dizendo, vamos nessa, simbora! São amigos, né? Devem ser. Está assinando o contrato em branco, hein? Mas eu acho bom até para livrar a Ariane de trabalhar domingo, gente. Viu, Ariane? Se você estiver acompanhando o Papo das 9, eu já estou desonerando você e o Anderson de trabalhar domingo de manhã. Que a gente vai tocar aqui a vida com as nossas jornadas da força do 1. Queridos, domingo no cristianismo é um dia sagrado, que é o dia da trégua e do recolhimento, para a interação com familiares e amigos. Se você está em quarentena com família, parabéns. Valorize isso. Eu sei que é desgastante, eu sei que tem estresse, mas lembre de quem está afastado da família. Lembre de quem não tem família. Lembre de quem adoraria ter uma discussão em família só para passar o tempo. Vai dar certo. Protejam-se do vírus, protejam-se da pandemia e protejam-se do pandemônio, se me entende. Porque nós vamos passar por isso juntos, com a nossa força, com a nossa coragem e com a nossa fé. Vai dar certo. Fiquem com Deus, até a próxima, se Deus quiser, que amanhã
segunda-feira, Dia Internacional da Esperança. Até lá, tudo de bom.